Aí galera, professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Olá pessoal, professor André Arruda para mais uma aula com você aí de transformação, né? Que é a nossa matemática. Como sempre, aí, a cada aula a gente vai aí construindo o nosso conhecimento aí rumo à aprovação, que é o que mais importa para você, ver seu nome lá no Diário Oficial da União, aprovado e tal, e aí você poder comemorar com mais esse objetivo alcançado, mas para isso, né, muitas vezes você tem que encarar a nossa matemática, né? E eu estou aqui para tentar facilitar esse desafio, vamos dizer assim, né? Para que serve logaritmos? Meu Deus do céu, gente, serve para muita coisa, tá? Para quem vai fazer, por exemplo, concurso do Banco do Brasil, onde cai matemática financeira, você precisa do conhecimento de logaritmo para resolver problemas onde o tempo, né, que a gente sabe que é uma variável no juro composto exponencial, ela está na posição do expoente. Quando ela é a dúvida do problema, muitas vezes logaritmos é a saída para resolver algumas questões, tá? Para quem vai fazer concurso para a área policial, especificamente Polícia Rodoviária Federal ou até mesmo Polícia Federal, onde tem estatística, você sempre encontra situações onde o expoente é uma variável, novamente logaritmos vêm para te ajudar, tá certo? Enfim, você percebe que logaritmos é um assunto que ele é base para os outros, né? Você precisa entender para que você faça uma boa prova. E não precisa ser expert, saber tudo de logaritmos não, tá? Então na aula de hoje, né, é uma aula aí que é o suficiente o tempo para te dar uma noção básica, né? E já resolver algumas questões junto comigo. Você vai perceber, poxa cara, mas olha só, antes da aula eu não sabia nada de logaritmos, até o nome me assustava. Fiquei um pouquinho aí com o professor Arruda, abri a cabeça e comecei a entender e até mesmo consegui resolver algumas questões. Então você percebe com isso, que é o nosso objetivo da aula de hoje, que é possível sim, tá bom? Basta você querer e ficar comigo e acompanhando. Eu só selecionar aqui a cor azul, né? Você vê que tem um sinal aqui da equivalência, né? Então eu quero que você só olhe para essa parte esquerda. Você está vendo aí que temos log de B na base A igual a x, certo? É assim que a gente lê, ó. Log de B na base A igual a x. Vamos, antes de mais nada, entender o que significa cada uma dessas letrinhas. Esse valor aqui é o que a gente chama de base, né? O Azinho. É a base. O B, aqui nesta posição que ele está, ele é chamado de logaritmando. Logaritmando, ou também chamado de antilogaritmo, que é um sinônimo. E o x aqui, que vem depois do sinal de igual, esse sim é chamado de logaritmo. Ok? E como é que você resolve? Tá? Calma que eu vou dar um exemplo aqui, só tá um pouquinho de teoria que é necessário. A base, você vai elevar ao logaritmo, eu vou colocar uma letra E aqui que significa elevar, e depois você vai igualar a letra B, eu vou colocar a letra I de igualar. Então, E de elevar, I de igualar. Eu até brinco dizendo assim, ó, logaritmo é o EI. Por que EI, professor? Que eleva, iguala. E veja como é que ficou aqui do outro lado da equivalência. Ficou o A elevado a x igual a B. Tá bom?
Eu vou dar exemplos aqui no quadro agora, para você acompanhar comigo, tá? Então preste atenção aqui, ó, que é um assunto tranquilo, tá? Desde que você venha acompanhando desde o início, tá? Então nós temos ali essa situação, ó, log de B na base A, tá bom? Log de B na base A é assim que a gente lê, né? Log de B na base A, log de B na base A. Quanto vale isso? Eu não sei. E esse valor que a gente desconhece, quanto é o logaritmo de B na base A, eu já vou te dar um exemplo numérico para você compreender a aplicação. Esse valor desconhecido a gente chama de x. Então, por isso que ele é chamado de logaritmo. Quem é o logaritmo de B na base A? Quem é esse logaritmo? Não sei. Para encontrar isso, o que a gente faz? A gente pega a base, eleva o logaritmo, né? Por isso que eu coloco o e de elevar. Então fica assim, ó, a elevado a x, certo? E depois eu vou igualar ao b. Então vem o i de igualar. Por isso que fica assim, ó, igual a b. Tá? Então isso vale, C e somente C, vale isso aqui também. Tá? Beleza, gente? Então, por isso que a gente fala assim, ó, eleva e iguala, eleva e iguala, eleva e iguala, e você cai nessa situação aqui. E aí, para resolver isso aqui, daqui para frente, já não é mais logaritmo. Isso aqui é uma equação exponencial. Nada melhor que um exemplo, tá? Lembrando, de novo, né, eu coloquei ali, ó, o A é a base, né? Agora esse A aqui, ó, não coloquei no slide para colocar aqui no quadro, depois eu deixo você dar um print. Esse valor que é chamado de base, ele tem o que a gente chama de condição de existência, tá? A base. A base, ela pode assumir qualquer valor? Não. Ela tem que ser um valor maior do que zero, beleza? Ou seja, um valor positivo, só que não pode assumir um valor especificamente, que é o valor 1. Tem que ser diferente de 1, tudo bem? Então pode ser qualquer valor maior que o zero, mas não pode assumir o valor 1. Tirando 1, maior que zero, qualquer valor, tá bom? Isso aqui é muito importante, porque tem questão que só bate nessa questão que a gente fala de condição de existência, tá bom? O valor b, que é o logaritmando, que a gente já viu o nome aqui, ó, ele também tem, tá, uma questão de existência. Ele pode ser qualquer valor? Não. O logaritmando, que a gente chamou de b, ele tem uma condição, ele tem que ser um valor maior do que zero, tudo bem? Então veja que tanto a base quanto ao logaritmando existe uma restrição, não pode ser qualquer valor, ou seja, não pode ser, por exemplo, o valor negativo, não pode ser o zero, né? E eles têm um detalhe, principalmente a base tem mais um diferencial, não pode assumir o valor 1. Tudo bem? Isso aqui é o que a gente chama de condição de existência, é importante porque existem questões onde já cobra isso aqui, tá bom? Só, inclusive. Vamos a um exemplo? Aqui do lado, tá? Parece complicado de começo, mas você vai ver que quando a gente coloca em exemplos, as coisas vão ficando mais simples, ó. Eu tenho uma situação bem simples aqui, ó. Log, por exemplo, de 8 na base 2. Quanto vale o logaritmo de 8 na base 2? Ou seja, não sei quanto é. Nós vamos descobrir quem é esse valor. Quem é o logaritmo de 8 na base 2? Não sei. Muito bem, vamos trocar essa interrogação, essa dúvida, né, por uma letra, para nos ajudar. Normalmente a gente troca pelo x, né? Pode ser qualquer letra que você quiser. Usando a regrinha que acabamos de ver, olha a regra do EI. Eleva e depois iguala. Então vamos lá. 2 elevado a x, observe, igual a 8. Pronto. Agora eu resolvo isso aqui. Pessoal, como é que resolve isso aqui? Bom, primeira coisa, isso aqui chama-se uma equação exponencial. Quando a variável está na posição do expoente, né, e tem um sinal de igual, você está diante de uma equação exponencial. Como é que eu resolvo essa equação exponencial? Simples, simples, simples. Nós temos que, de alguma forma, tornar essas bases iguais. Você tem desse lado, do primeiro membro, o 2,
e você tem deste lado o 8. São iguais? Não. Como é que você consegue tornar essas bases iguais? Usando um conceito bem importante lá da matemática básica, que é decomposição em fatores primos. Tá bom? Fatores primos. Tá vendo que uma coisa vai puxando a outra? Por que normalmente o assunto logaritmo é considerado um assunto difícil entre os alunos? Porque ele exige conhecimentos anteriores, vamos dizer assim, outros assuntos que você tem que estar trazendo junto com você. E um deles é isso aqui, ó. Decomposição em fatores primos. E aí eu pergunto para vocês, quem são os números primos? Então veja que eu tenho que saber também isso aqui, ó. Está aqui o conjunto dos números primos. Ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. São aqueles números que só possuem dois divisores, um ele mesmo. Então, como o nosso objetivo é tornar essas bases iguais, e elas já não são, eu tenho que pensar em quem eu tenho que mexer. Ou eu mexo no 2, ou eu mexo no 8. Já vai a dica. Se um desses números for um número primo, não tem como você mexer nele. Observe que o 2 ele é primo, ele é o primeiro aqui entre os primos e o único, inclusive, que é par. Então, não tem como eu pegar o 2, porque ele é primo, e transformar o 2 em outros valores inteiros. Não tem como. Agora, o 8 tem, porque o 8 não é primo. Veja, do 7 pulou para o 11. Então, o 8, como é que eu consigo transformar o 8 na base 2? Fazendo justamente a decomposição. E o que significa isso? É você vir dividindo esse valor pelos números primos, de preferência do menor para o maior. Veja que o 8 já dá para dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Divide por 2 de novo. 4 dividido por 2 dá 2. E dividido por 2 de novo. 2 dividido por 2 dá 1. Quando chegou na unidade, parou. Tá? E sempre você vai conseguir chegar na unidade. Agora, observe que o 2 ele foi aqui, ó, usado 3 vezes. Então, por isso que a gente afirma que o 8 ele é igual a 2 ao cubo, porque o 2 apareceu 1, 2, 3 vezes. Então, por isso que vem aqui ao cubo. Quer dizer o que isso? Que eu posso tranquilamente substituir o 8 por 2 ao cubo. E aí eu tenho o que eu queria, que era tornar as bases iguais aqui, ó. As bases são iguais? Agora sim. Através do processo de decomposição, eu consegui tornar as bases iguais. Tem hora que você mexe só de um lado, tem hora que você vai ter que mexer dos dois lados, mas essa jogada aí você já entendeu. Depois disso, o que você faz? Corta essas bases e iguala os expoentes. Então, quem é que ficou x? X igual a 3. O que era mesmo o x? O x era o logaritmo. O x era o valor desconhecido. O x era o logaritmo de 8 na base 2. Quem é? É o x. Então, respondendo à pergunta final, quem é o log de 8 na base 2? Vale 3. Tranquilo? Isso aqui é o basicão, é o começo dos logaritmos. Tá? Então você pega a base, eleva o logaritmo e iguala o logaritmando. E resolve essa equação exponencialzinha aqui. Tranquilo? Eu vou pedir para você tentar fazer o da letra B aí, log de 1/9 da base 3. É o tempo de eu apagar o quadro aqui. Bom, vamos fazer da letra B juntos aí, ó. Eu já vou então usar aqui o valor x para o valor desconhecido, né? Quanto vale log de 1/9 na base 3? Vamos chamar de x. Aplica aí a definição de logaritmos que acabamos de ver. Você pega a base, eleva ao logaritmo e iguala ao logaritmando, tá? Fazendo esse processo, nós vamos ficar então com 3 elevado a x
igual a 1 sobre 9. Pronto, é resolver essa equaçãozinha exponencial aí, tá? Vamos resolver juntos? Bom, esse 1 sobre 9, eu poderia muito bem trocar o 9 por 3 ao quadrado, ok? E passando essa expoente aqui, ó, aqui para cima, ele altera o sinal. Então nós vamos repetir aqui do lado 3 elevado a x igual a 1 vezes 3 elevado a menos 2. Tá? Então quando eu faço esse processo de alterar a posição do denominador para o numerador, automaticamente eu altero o sinal do expoente. E 1 vezes alguma coisa fica alguma coisa. Então fica 3 elevado a x igual a 3 elevado a menos 2. Olha por que tudo isso a gente fez, para tentar as bases ficarem iguais. Conseguimos, corta-se as bases e a resposta fica o que sobrou. X igual a menos 2. Então, respondendo a pergunta lá no início, quanto vale log de 1/9 na base 3? Resposta, menos 2. Tranquilo? Então veja que não tem dificuldade o logaritmo. Vamos para aqui o terceiro caso. Log de 5 na base 5 vai acontecer uma coisa muito interessante aqui agora. Olha só, vamos encontrar aqui. Vale x, né? Não sabemos. O que a gente faz? Eleva, iguala. Vou fazer aqui embaixo. Nesse caso vai ficar 5 elevado a x igual a 5. Veja que as bases já são de cara iguais. Então aqui o processo é automático. Cortou, cortou. Aqui o expoente natural vale 1. Então x fica igual a 1. O que você vai observar nesse caso? Que quando o logaritmando e a base forem iguais, né, eu poderia muito bem dizer isso para você no começo, quando esses valores aqui forem iguais, você nem perde tempo, coloca que a resposta é 1. Eu só fiz aqui para você perceber que de fato é 1, tá? Então agora já fica aí um ensinamento. Se os valores forem iguais, você nem perde tempo, isso vale 1. Tá? Agora, esse último caso aqui que a gente vai fazer, também, ó, muito interessante esse aqui. Ó. Tá? Quanto vale log de 1 na base 7? Muito bem, você vai pegar e elevar e depois você vai igualar. Eu vou fazer aqui do lado. Ó. Log, vai ficar 7 elevado a x igual a 1. E agora, gente, como é que a gente consegue tornar essas bases iguais? Uma base é o 7, que é primo. O outro lado é 1, que não é primo. E agora? Agora você vai ter que lembrar um tópicozinho lá da potenciação, que diz o seguinte. Quando você tem um valor elevado a 0, esse valor sempre vale 1. Isso aqui a gente aprende lá na potenciação. E aí você observa o seguinte, quando eu tenho um número elevado a 0, ele vale 1. Qualquer número, com exceção do 0, né? O 0 elevado a 0, não. Aí ele seria indeterminado. Então eu posso tranquilamente substituir esse 1 por qualquer coisa elevada a 0, mas qualquer coisa não me serve. O que me serve é ser base 7. Porque eu tenho que tornar as bases iguais. Então essa qualquer coisa agora, para mim, é conveniente que seja 7. Tá? Então veja, poderia colocar 6, poderia colocar 5, poderia, mas aí o conveniente agora para mim é que seja o valor 7. E o que acontece? Ó, corta, corta, iguala os expoentes, então, portanto, x igual a 0. Ou seja, quando você tiver o logaritmando igual a 1, e a base, né, existir, ou seja, ela tem que ser maior que 0 e não pode ser 1, aí, gente, nesse caso, vale 0, tá bom? Mas, só com a definição você chegaria nessa mesma conclusão. Eu vou voltar aqui na parte de teoria, que foi só para a gente praticar o que a gente viu, e vou falar um pouquinho para vocês das definições, consequências da definição, tá? E aí, para cada um, eu vou dar um exemplo aí para você entender. Acabamos de fazer um que é justamente esse slide aí, ó. Sendo B maior que 0 e A maior que 0 e A diferente que 1, ou seja, lembrando que o B aqui está na posição do logaritmando e o A é a base,
e m número real qualquer, temos a seguir algumas consequências. Então sempre, gente, veja aqui, ó, quando você tiver, né? Quando você tiver o logaritmando igual a 1, a resposta sempre vai ser 0, tá? Lembrando que a base aqui tem que ser um valor positivo e não pode sumir o valor 1. Então veja alguns exemplos que eu não preciso nem perder tempo quando isso acontecer. Quanto vale o log de 8 na base... log de 1 na base 8? 0. Quanto vale o log de 1 na base 4? 0. Tá? Então veja, não precisa aplicar a definição. Você encontrou o log de 1 em qualquer base, aqui eu estou inventando alguns exemplos. Na base 7, que foi a que a gente fez, 0. Tudo bem? Pode ser inclusive um número irracional. Tá? Log de 1 na base π, 0. Ok? Então, o que a gente observa em comum? Que o logaritmando assume o valor 1, o resultado é 0. Fácil é esse aqui, bateu de cara, já sabe. Agora esse aqui também, a gente já acabou de abordar no exemplo. Quando forem iguais, dá igual a 1. Iguais quem? A base, né? Que o azinho de baixo está na posição da base. E esse camarada, apesar de ser a mesma letra, aqui está na posição do logaritmando. Então, quando o logaritmando, ou também chamado antilogaritmo, for igual à base, a resposta é 1. Não precisa nem perder tempo. Ó. Log de 4 na base 4 vale 1. Log de 7 na base 7 vale 1 também. Tá? Pode ser para números irracionais. Log de e na base e vale 1. Lembrando que o e aqui representa o número de Euler. Importantíssimo você saber que esse número é um número racional que vale aproximadamente 2,71. Isso aqui já caiu muito em prova. Interessante, é muito importante você saber reconhecer o número de Euler, tá? Show de bola? Então o que a gente viu agora aí? Que a base e o logaritmo sendo iguais, a resposta é igual a 1 direto. Próximo, esse é importantíssimo, tá? O que você observa aí agora? Existe um expoente no logaritmando. Então é log, deixa eu destacar aqui, ó, de A, e o A tem um expoente, o M. E a base aqui são iguais. Tanto o logaritmando quanto a base são iguais, tá? E quando isso ocorrer, a resposta é igual justamente ao expoente do logaritmando. Então veja que esse M repetiu aqui para representar que a resposta é justamente igual ao expoente. Vamos a um exemplo. Veja só. Quanto vale o log de 2 ao cubo na base 2? Veja que é justamente aquele caso ali. O resultado disso, você não precisa nem perder tempo. Se a base for igual ao logaritmando, esse valor aqui passa a ser a resposta, ou seja, é igual a 3. Isso ocorre, gente, porque existe uma propriedade que eu posso jogar esse 3 lá para trás. Eu vou resolver esse mesmo problema olhando diferente. Ó. Quando você tem um expoente, já estou antecipando uma propriedade para vocês aqui. Ó. Quando eu tenho um expoente no logaritmando, independente se a base é igual ao logaritmo, se a base for igual, esse camarada eu posso tranquilamente jogar ele aqui para trás. Ó. E ele vem multiplicando. Novamente, estou antecipando para vocês uma propriedade que a gente já vai ver. Então esse 3 viria ali para trás e ficaríamos com log de 2 na base 2. Tá vendo? Só joguei o 3 para lá. Bom, acabamos de ver que quando você tem o logaritmando igual à base, isso tudo aqui vale quanto, gente? Tudo isso aqui vale quanto? Tudo isso aqui eu posso trocar por 1. E eu fico então com 3 vezes 1, que vale 3. Então é por isso que ocorre isso. Então tudo isso é igual a 3. É claro que se você enxergar isso direto, né? Você aplica direto, conforme eu fiz ali, ó, tá? Só te explicando o porquê que ocorre isso aí. Tudo bem? Então, mais aí uma consequência da definição super importante. Ficou alguma dúvida? Deixa eu dar mais um exemplo, vou colocar aqui embaixo, ó, mais um exemplozinho. Ó, log
de 5 ao quadrado na base 5. Ó, novamente, isso vale igual a 2, né? É como se eu cortasse tudo isso, o que sobra é esse camarada. Lembrando que, para essa simplificação estar correta, esse valor da base tem que ser igual aqui. Isso é imprescindível que seja igual, senão você comete um erro aí muito grande. Tudo bem? Nós temos agora uma situação aí na tela muito interessante, que é uma igualdade entre logaritmos, tá? Quando você tem aqui, ó, observe bem com atenção, tem o log de b na base A igual ao log de c na base A. O que a gente percebeu aqui? As bases são iguais, né? Então a gente percebe aqui, ó, bases iguais. Legal. E os logaritmando, não, a princípio aqui, né, um eu chamei de B, o outro eu chamei de C. Mas se eu tenho a mesma base dos dois lados, eu posso concluir que esses camaradas aqui são exatamente iguais, que é o que ficou enfatizado aqui ao lado, ó, B igual a C, tá bom? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu te dou uma situação assim, ó, log de x na base 4 é igual ao log de 7 na base 4. E aí eu te pergunto quem é o valor de x. Quem é esse camarada aqui, ó? Ora, é meio óbvio essa propriedade aqui, né? Essa consequência. Porque você pensa assim, ora, mas as bases não são iguais aqui? São iguais. Então, o x é igual a 7. A gente conclui, então, portanto, x igual a 7. Fácil? Tranquilo, né? Essa aí é mais uma observação, né, do que uma propriedade. Esta aí é muito importante. Nossa, esta aqui é muito importante para resolver um tipo de questão que muita gente se bate, porque não lembra desta definição. O que diz aí? Nós temos um valor que eu chamei de A na base. E o expoente é um logaritmo que tem a base do logaritmo igual. Quando isso ocorrer, a resposta é exatamente o logaritmando. Por isso que se repetiu o B aqui do lado. Vamos a exemplos. Aqui, ó, 2 elevado ao log de 8 na base 2. Olha isso aí. O expoente é um logaritmo. E agora é o seguinte, como é que você resolve isso? Ou você desenvolve o logaritmo e depois substitui na posição do expoente, e nós já vimos que inclusive isso aí vale 3, ou você dá uma olhada com atenção, mas para aí, cara, a base aqui é justamente igual à base do logaritmo. Então é como se eu pudesse cortar tudo isso aqui fora, e o que sobra é esse cara. Então a resposta é justamente 8. Tá aí, ó, vale 8. Tá bem? Então, é uma propriedade bem interessante, porque ela simplifica muitas vezes alguns casos aí que você pode encontrar, tá? Vou dar mais um exemplo. 3 elevado, aqui, ó, ao log de 5 ao cubo na base 3. Tá vendo só? Quanto é que vale isso? O que você tem que observar de começo é a aplicação dessa definição. Se a base aqui for igual, é igual. Posso cortar tudo aqui. O que sobrou? 5 ao cubo, que você vai jogar aqui do lado. E 5 ao cubo, a gente sabe que isso é 5 vezes 5 vezes 5 3 vezes. E a resposta é 125. Tudo bem? Então está aí essa consequência da definição, que é muito importante. Eu estou tentando lembrar de um exemplo aqui que eu fiz, né, em que eu queria aplicar essa propriedade para você, e eu gostaria de saber se você vai conseguir resolver.
este desafio, tá? Eu tenho um desafio para fazer para você aqui no quadro, que é justamente uma aplicação dessa propriedade que é esse caso aqui, ó. Eu vou arriscar aqui com vocês. Eu queria saber quem consegue resolver esse desafio aqui, ó. 3 elevado a 1 mais o log de 4 na base 3. Quanto vale essa expressão? Tá? Veja bem o que você tem aqui agora. Você tem que o 3 elevado a uma soma, e dentro da soma tem um logaritmo, tá bom? Se eu fosse dar um prêmio para quem conseguisse resolver essa questão, né, valeria um prêmio bem considerável, tá? Porque é bem interessante esse caso. Para dar uma dica, para você tentar enxergar alguma coisa ali, usando aí um conhecimento de potenciação, eu posso te dar uma dica assim: quando você tem um valor elevado a um expoente vezes o mesmo valor elevado a um outro expoente, lá na potenciação a gente aprende que quando for multiplicação e as bases forem iguais, eu posso repetir a base e somar os expoentes. Por isso eu posso dizer que isso é o mesmo que A igual a M mais N. Essa aqui é a grande dica para você utilizar na resolução desse exemplo ali do lado, tá bom? Isso aqui a gente aprende lá na potenciação, no tópicozinho lá na matemática básica, né, uma propriedade lá da potenciação. Por isso eu coloquei ela aqui do lado. Tá bom? E aí como é que você resolve essa situação aqui? Eu vou dar para vocês aí 14 segundos para você desvendar esse problema. Você pode tentar resolver. Não adianta procurar no material que não tem. Olha só, vamos lá? Alguém conseguiu resolver? Muito bem. Esse aqui é um caso que você tem que olhar para cá e abrir essa multiplicação lá que ocorre no expoente. Lembrando que essa propriedade tem um sinal de igual. Então, existem situações que eu tenho que sair dessa situação aqui do primeiro membro e transformar nisso aqui, e outras o contrário. Sair daqui e voltar para cá. E como isso aqui é um sinal de igual, isso é permitido. Então é isso que eu teria que fazer aqui, ó, tá? Vamos lá, vamos resolver. Como eu tenho essa base aqui, eu poderia muito bem dizer que isso aqui é igual a 3 elevado a 1 vezes 3 elevado ao log de 4 na base 3. Se você percebeu, eu abri essa soma na multiplicação, mas eu tive que manter a mesma base. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu abri, eu fiz um processo naturalmente contrário ao que a gente está mais acostumado. Se eu fosse voltar para cá, eu ia manter a base e somar os expoentes, um com mais isso. Agora ficou mais claro, porque 3 elevado a 1, isso aqui vale 3. Vezes, né? E aqui, ó, eu tenho justamente o caso que nós estávamos falando, que a base é igual à base do logaritmo, eu posso cortar tudo isso e a resposta fica igual a 4. Então, por isso que é 3 vezes 4 e o resultado vale 12. Tá? Então, o resultado daquela expressãozinha lá, ó, 3 elevado a 1 mais o log de 4 na base 3, quanto é que vale? Vale 12. Show de bola. Exemplo bacana para ser cobrado numa prova, tá certo? Bom, vamos entrar então agora na parte melhor dos logaritmos aí, que são as propriedades, tá? E aí sim, você vai perceber que começa a ficar bem interessante. Vamos lá? Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Ah, tem mais algumas aqui que eu não falei ainda, tá? Muito bem. Essa aqui é pouco falada, pouco conhecida. Mas quando aparece, meu Deus, cara, realmente separa aí o joio do trigo.
O que que nós temos aí? Preste bastante atenção agora. Você tem um expoente não mais no logaritmando, e sim na base, que é o m aqui, ó. Tá vendo o mzinho aqui, ó? Ele é um expoente da base. Você pode jogar esse cara lá para trás, aqui para cá, ó. Só que ele vem o inverso dele, ó, 1 sobre n, tá? E aí fica multiplicando o log de b na base A sem o expoente. Vamos colocar um exemplozinho aqui legal para você entender melhor. Ó, temos aqui, ó, log, tá, de 5 na base 2 elevado ao cubo. Bom, a gente está mais acostumado a ver expoente no logaritmando, mas quando ele aparece na base, parece dar uma complicada. Mas se você lembrar do que eu acabei de dizer, esse 3zinho aqui, ó, eu posso jogar esse camarada lá para trás, ó. Só que ele vem sempre o inverso, e o inverso de 3 é 1/3. Então por isso que fica igual a 1/3 vezes o log de 5 na base 2. Então o que você vai percebendo? São manobras, né? São articulações de valores que a gente vai jogando para cá, jogando para lá, tá? É diferente, gente, aqui ó, observe, cuidado, tá? Vou até botar aqui uma atenção, ó. É diferente quando você tem um expoente no logaritmando. Por exemplo, se eu tivesse, ó, eu vou fazer o mesmo exemplo para você cuidar. Vamos imaginar que esse 3 estivesse aqui no logaritmando, né? Então veja que agora é diferente. Eu também posso jogar esse 3 lá para trás? Posso, só que nesse caso ele vem do jeito que está. Eu não faço o inverso dele, ele vem direto, do jeito que ele está. Então eu quero até que você cuidado com esses dois exemplos, que parecem ser iguais, mas não é. Ó, log de 5 na base 2. Então observe bem o que você tem aqui deste lado, do lado esquerdo, ó, aonde a gente chegou e aonde a gente chegou aqui. O que mudou foi a posição que o 3 está. No primeiro caso aqui, eu vou até botar aqui, ó, primeiro caso. No primeiro caso, aonde está o 3? Ele está aqui, ó. Ele é um expoente da base. No segundo caso, que é o caso que eu coloquei como atenção aqui, ó, o 3 está aqui, ó, na posição como expoente do logaritmando. Em ambos os casos eu posso jogar ele para trás, mas somente no primeiro caso eu tenho que fazer o inverso. Tudo bem, gente? Então muito cuidado com esse caso aí, que se parece com aquele segundo ali, mas não é igual. Tudo bem? Vamos para o próximo. Esse também é muito interessante, porque eu tenho aqui, ó, um produto de logaritmos, né? E nesse produto o que ocorre é uma inversão da posição do logaritmando com a base e vice-versa. Então observa bem o primeiro caso, que é igual ao de baixo, mas vamos falar só do primeiro. Aqui eu tenho, ó, log de b na base A, certo? Multiplicando, muita atenção, porque aqui é uma multiplicação, está sendo representado por esse pontinho. Tem que ser multiplicação para isso aqui ser verdadeiro, tá? Multiplicação. E aí o que ocorreu do outro lado? Houve um inverso, o B passou aqui a ser um outro, né, exemplo, mas é o mesmo valor, só que está na posição da base, e o A agora é logaritmando. Quando eu tiver um caso assim, a resposta é sempre igual a 1. Não tenha dúvida disso. Por exemplo, vou dar um exemplozinho aqui do lado, ó. Quanto vale o log de 7 na base 3 vezes o log de 3, na base 7? Quanto é que vale isso aqui? Vale igual a 1. Porque você olhou aqui, ó, esse 3 está igual a esse 3, e esse 7 aqui, que é logaritmando, é igual a base. É justamente o caso ali. Tudo bem? Muito bem. Aqui no de baixo, no quadrinho de baixo, é a mesma fórmula, tá? Aonde eu só joguei um dos produtos para o outro lado, dividindo, tá? Aonde é como se eu jogasse toda essa parte aqui, ó,
que está multiplicando para cá e vem dividindo o 1. Tá? Então, na verdade, é a mesma fórmula. Tudo bem, gente? Muito bem. Aonde que isso é importante? Às vezes você encontra, né, expressões do tipo assim, ó, log de 8 na base 3 vezes o log de x na base 8 igual a 1. Quanto vale o valor de x? Então o que você vai observar? Opa, para aí. Se isso aqui são iguais e a resposta é 1, isso aqui também tem que ser igual. Então esse x aqui, ele vale 3. Ok? Então às vezes ocorrem essas situações, né? E aí você pode ficar na dúvida. Se você conseguir identificar isso aí, vai direto. Legal, gente? Propriedades operatórias dos logaritmos. Agora eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque depois que você entender essas propriedades, praticamente você está aí pronto para resolver as questões, tá? Fique tranquilo, né? São só 4 propriedades. Essa é a primeira, muito parecida com a segunda, e você vai perceber que não tem segredo. Preste atenção agora que não é difícil. Você tem aí, ó, um produto que está acontecendo na posição do logaritmando. Aqui, ó, x vezes y, tá vendo? É como se eu perguntasse log de x vezes y na base A. O que acontece? Quando você tiver um produto, né, uma multiplicação ocorrendo aí no logaritmando, que é o caso aqui, né? Você está vendo o sinalzinho aqui de vezes? Você tranquilamente pode aplicar essa propriedade onde eu vou abrir essa multiplicação aqui numa soma. E o grande detalhe é que a base vai permanecer igual, ó, A e A. É só isso. Da multiplicação, vou até fazer um esqueminha aqui, ó, da multiplicação, você vai abrir na soma, mantendo a mesma base, tá? Mantendo a mesma base. Eu vou até colocar aqui, ó. Multiplicação você abre na soma, tá? Eu vou até colocar um sinalzinho da bicondicional, que você vai e volta, né? Porque você pode ter a soma e querer juntar na multiplicação. Tá? Lembrando que tem um detalhe, mantendo a mesma base. Mantendo a mesma base. Já vou colocar exemplo aí, você vai entender perfeitamente. Veja comigo aqui um exemplo. Log de 5 vezes 2 na base 3. Tá? Pode estar entre parênteses ou não. Ora, eu poderia muito bem dizer que isso seria o mesmo. Como eu tenho a multiplicação aqui entre o 5 e o 2, abrir isso aqui e dizer que é o mesmo que o log de 5 na base 3 mais o log de 2 na base 3. Pronto. Veja que eu abri essa multiplicação numa soma, conforme a propriedade me garante, e a base, que era 3, ela permaneceu igual. Tranquilo? Esta aí é a primeira propriedade que nos garante, vou chamar esse aqui exemplo da letra A, vou dar mais um exemplo, que a gente pode fazer isso tranquilamente, que não está cometendo um erro matemático, né? Vamos dar outro exemplo aqui, ó. Log de 4 vezes 7, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui, ó, um número só, 12 na base 5. Agora, eu poderia muito bem, dependendo da questão, dizer que esse 12 é o mesmo, por exemplo, que 3 vezes 4. Como eu poderia dizer que é o mesmo que 6 vezes 2, e assim por diante. E ainda, poderia dizer, agora aplicando a propriedade, já que eu consegui aqui, ó, manipular esses valores para deixar uma multiplicação, que isso é o mesmo que o log de 3 na base 5, mais o log de 4 na base 5. Então, o que eu fiz? Eu abri esse 12 e cheguei nessa soma aqui de logaritmos. Essas manipulações serão importantes em algumas questões, você vai ter que ter essa visão aí, tá bom? Mas o que eu quis enfatizar é a propriedade para você. Então, pensa comigo, se da multiplicação eu consigo abrir numa soma, deixa eu já até antecipar para você aqui um raciocínio. E se ao invés, professor, da multiplicação,
fosse a divisão, quem seria então a operação lá do outro lado? Qual é a operação inversa da multiplicação, gente? É a divisão. E qual é a operação inversa da soma? É a subtração. Então, pronto, eu já te dei aqui a segunda propriedade que vamos ver. Se for divisão, você abre numa subtração. Se for multiplicação, você abre numa soma. Olha aí, ó. Logaritmo do quociente. É justamente isso que eu estou falando. Agora você tem uma divisão ocorrendo aí no logaritmado. Tá? Então, o que nós temos? Uma divisão, eu posso abrir isso numa, olha bem com atenção, numa subtração. Vamos a exemplo. Ó, log de 5 dividido por 2 na base 3. Tá? E aí, essa divisão pode vir com essa notação, tá, gente? Vou ter que colocar, ou pode vir assim, ó. 5 dividido por 2 na base 3, tá? Tanto faz a notação. Muito bem. O fato é que eu tenho uma divisão, então essa divisão eu posso abrir numa subtração. É o log de 5 na base 3 menos o log de 2 na base 3, tá? Só toma um cuidado, deixa eu até melhorar um pouquinho essa fração aqui, ó. Que primeiro vem o numerador, tá? E parece que você vai achar que é outra coisa. 5 dividido por 2. O primeiro valor é o numerador, que é o 5 aqui, ó. Esse vem primeiro. E depois esse 2 vem lá, tá bom? Porque senão, às vezes, ocorre ao contrário e você acha que é a mesma coisa e não é, tá? Então esse é o exemplo da letra A. Vamos dar mais um exemplo. E você fica com 2 exemplos no seu caderno bacana aí, ó. Log de 8 dividido por 3 na base 4. Mesma coisa. Posso dizer que isso é o mesmo que o log de 8 na base 4 menos o log de 3 na base 4. Show de bola? Então, novamente, da divisão eu abri na subtração. É aquele esqueminha aqui, ó. Praticamente esse esquema que eu falei para você aqui, ó, né, voltando aqui no slide anterior, esse esquema aqui, ó, ele bate as duas principais propriedades. Eu tenho aqui, ó, um expoente no logaritmando, é só jogar esse cara aqui para trás. É o que ocorreu aqui do lado. Simplesmente assim, tá? Vamos a exemplos fáceis de entender aqui, ó. Log de 2 ao cubo na base 5. Ah, eu tranquilamente posso jogar esse expoente lá para trás e ele vai multiplicando, então fica igual ao log de 2 na base 5. 3 vezes o log de 2 na base 5. Letra A. Tá? Tranquilo? Eu vou dar mais um exemplo aqui, a letra B. Log de 5 elevado a 1/3 na base 4. Sem problema. Quem é o expoente do logaritmando? Não é 1/3? Não é uma fraçãozinha aqui? Sim, né? Posso tranquilamente jogar aqui para trás se for necessário. Aqui eu só estou mostrando para... Ah, professor, eu vou ter que fazer sempre isso? Depende da questão. Eu só estou mostrando que isso pode ser feito, tá? E aí você vai ver na questão se é necessário ou não, tá? Aqui nós estamos mostrando para você as possibilidades, o que pode ser feito e o que não pode ser feito, tá bom? Legal, gente? Tranquilo? E a última propriedade, né? Na verdade é a mesma, né? Só estou enfatizando, não é a última, continua sendo a terceira aí. É quando você tem, né, no logaritmando um radical. Que aí nós temos essa situação aqui de transformar primeiro ele num expoente fracionário. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos chamar de exemplo da letra C, já que eu dei 2 lá. Log da raiz quadrada de 5 na base 3. Como isso aqui é um radical, eu posso dizer que seria o mesmo que 5. Eu vou tirar do radical e cair no expoente fracionário, né? E o expoente fracionário, qual que é a jogada? Aqui a gente sabe que vale 2, que é a raiz quadrada, aqui a gente sabe que vale 1. Para sair do radical, a gente faz o inverso dos valores. O 1 vem em cima e o 2 vai embaixo. E aí, tranquilamente, eu posso jogar esta fração, que como ela está na posição do expoente do logaritmando, aqui para trás, ó, sem problemas.
E eu digo, então, no final das contas, que isso é o mesmo que meio vezes o log de 5 na base 3. Tá bom? Então, essa transformação, vamos dizer assim, né, do logaritmando, que era um radical, para sair do radical, né, você cai num expoente fracionário, isso é fato. Né? E aí você transforma. Então é a terceira propriedade, só botei um complicador aí no logaritmando. Esta aí, sem dúvida, é uma propriedade que merece sua atenção. Olha o nome dela. Mudança de base. Normalmente é o tipo de questão de logaritmo que exige um pouquinho mais, porque você tem que ter um pouquinho de visão. Você pode mudar a base de um logaritmo, e isso acaba caindo na divisão entre logaritmos. Então preste bastante atenção, vou dar exemplos tranquilamente. Você vai entender. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho log de x na base A, certo? Ó, log de x na base A. Olha o nome dessa propriedade, mudança de base. Eu quero mudar a base do logaritmo. Posso fazer isso? Posso. Quer mudar a base? Não tem problema. Só que tem um detalhe. Essa base que aqui você chamou de A, você quer mudar para uma outra base? Qual base você quer chamar? Vou chamar de B por enquanto, tá ali o B, ó. Mudei para a base B. Então a base que era A não é mais A, agora é B. Mas isso implica no quê? Implica na divisão de logaritmos onde o logaritmando, que era o x antes, continua sendo logaritmando aqui na parte de cima do numerador da fração. Beleza? E essa base aqui, que era o A, porque você mudou a base, né? Ela passou a ser o logaritmando do denominador, que é quem vem embaixo. Então, esse é o cuidado que você tem que ter. Vamos dar exemplo aqui para ficar um entendimento fácil. Preste atenção aqui do lado. Vou dar alguns exemplos aqui. Ó. Log de 5 na base 2. Quem é a base? O 2. Eu quero trocar esse 2 por um outro valor, uma outra base, sem problema. Só que aí você cai numa divisão de logaritmos. Aí eu vou colocar o log em cima e o log embaixo. Esse 2, que é a base, você quer trocar por qual valor? Isso a questão vai exigir de você, né? Ah, professor, essa base, porque o nome é mudança de base, eu preciso que ela não seja 2, eu preciso que ela seja 3, por exemplo. Não tem problema. Jogo 3 aqui. Mudei a base e mudei a base. Só que tem um detalhe. Esse 5 aqui, que era o logaritmando, continua sendo o logaritmando de quem fica em cima. E esse 2, que era a base, passa a ser o logaritmando do denominador. Ou seja, eu mudei a base, realmente, que era 2, para a base 3. Só que isso implica em ser uma divisão de logaritmos. Tudo bem, gente? Então está aí um primeiro exemplo. Vamos dar um outro exemplo. Né? Olha esse aqui agora. Log de 7 na base 4. Eu quero trocar essa base. O exercício exige essa manipulação. Você vai perceber isso nas questões, né? Você vai perceber que vai ter um momento que você vai precisar trocar a base. Para uma simplificação, para uma substituição, para alguma coisa. Essa base que é 4 não me interessa, eu gostaria muito que esse logaritmo aí fosse substituído por uma base, por exemplo, 5. Tá bom? Então isso implica no quê? Isso implica em você fazer uma divisão de logaritmos, onde a base agora é 5. Tudo bem? Só que então esse 7 fica aqui em cima e esse 4 fica aqui embaixo. Então quem está em cima fica em cima, quem está embaixo fica embaixo. Tudo bem, gente? Então eu posso dizer que o log de 7 na base 4 é igual ao log de 7 na base 5 dividido pelo log de 4 na base 5. Tudo bem? Então essa aí é a grande sacada, né? Lembrando que eu posso exigir o contrário, né?
Eu posso, por exemplo, exigir que você simplifique. Ó. Vamos imaginar que você tem a seguinte situação aqui. Ó. Log de 8 na base 3 dividido por o log de 5 na base 3. Eu poderia muito bem enxergar isso, né? E dizer que isso aqui é o mesmo que o log de 8 na base 3. Na base 5, perdão. Ó. Tá vendo? Eu fiz o processo contrário, eu simplifiquei. Tá bem? Isso é permitido porque se eu for trocar todo esse log de 8 na base 5 para a base 3, eu volto no caso aí do primeiro membro da igualdade. Show de bola, gente? Fácil ou difícil? Finalizamos aí a apresentação das propriedades, né? Das principais definições. Vamos imaginar um logaritmo qualquer aqui, ó. Log de 9 na base 2. Tudo bem? Dependendo do exercício, você vai sentir a necessidade de trocar esse 2 aqui. Eu não posso simplesmente trocar. Se eu quero mudar a base de um logaritmo, lembrando que esse 2 aqui está na posição da base, eu posso trocar por qualquer base? Pode. Lembrando, né, que a base tem que ser maior que 0, não pode ser 1. Só que se eu precisar substituir esse log de 9 da base 2 por uma outra base, automaticamente eu vou ter que dividir. É um logaritmo dividido por outro. Isso aqui é automático. O nome é mudança de base. Se eu quero mudar essa base aqui, que eu não quero que seja 2, e eu preciso, por exemplo, que ela seja, pensa o número aí, 5. Né? Dependendo do exercício, precisa que seja de base 5. Tudo bem, então você vai botar a base 5 aqui e a base 5 aqui. Mudei a base 2 para a base 5. Só que esse 9 aqui, aí, ele passa a ser também o logaritmando do numerador, ele vem aqui para cima, fica log de 9 na base 5, e esse 2, simplesmente eu não posso trocar, ele simplesmente desapareceu. Não, ele vem para cá, ó, ele é o logaritmando do de baixo. Então aqui fica 2. Ok? Então, resumindo a brincadeira, o que aconteceu? Mudei a base para uma base 5, poderia ser para a base 7, para a base, qualquer base que tu quisesse. Inclusive para a base 9, inclusive pela base, qualquer base. Só não pode ser pelo 2 de novo, porque daí não tem graça. Vai trocar o log de 2 na base 9, na base 2 pelo próprio 2. Se você fizer isso, você cai na mesma coisa. Porque ficaria log de 9 na base 2 dividido por log de 2 na base 2, que vale 1. Uma coisa dividida por 1 é ela mesma. Você voltaria no mesmo caso, tá? Então, veja, eu mudei a base. Professor, mas quando é que eu vou ter que fazer isso? Depende da questão, gente. Às vezes a questão, ela precisa que você faça essa alteração, tá? Beleza? E lembrando que aqui tem um sinal de igual. O raciocínio foi daqui para cá, mas poderia ser o inverso. Eu poderia te dar uma situação assim, ó, e querer que você voltasse aqui. É só você cortar as bases, o 9 e o 2 continuam sendo na sua posição. Tá? Sem problema. Tudo bem? Isso chama-se mudança de base. Legal? Vou apagar o quadro aqui para a gente poder resolver questões agora. Opa, desculpa. Gente, logaritmo não se aprende só vendo, hein? Você entendeu e tem que agora, ó, praticar bastante. Aí está uma excelente questão, né, onde nós podemos aplicar aí os conhecimentos que acabamos de ver, sem problema nenhum. Você tem o valor dessa expressão aí. Quanto que vale o log de meio na base 2 mais o log de 32 na base 8, né? Uma excelente questão que você pode resolver de vários caminhos. Vários caminhos, tá bom? Vamos lá, eu vou com vocês nesse aqui, ó. Você poderia resolver isso aqui separadamente, quanto que vale o log de meio na base 2, encontrar esse valor, depois somar com o log de 32 na base 8. Também poderia encontrar esse valor e somar, tá, gente? Então fica a seu critério. Quer fazer separado? Vamos fazer separado, para quem está começando. Ó. Log de meio na base 2. Quanto é que vale? Vamos encontrar esse valor?
Eu não sei, vamos chamar de x. Eu elevo e igualo. Lembra? Eleva e iguala. Então fica 2 elevado a x igual a meio. Tudo bem? Esse meio eu posso passar para cima, aquele 2, então fica 2 elevado a x igual a 1 vezes 2 elevado a menos 1. Esse expoente do 2 aqui embaixo, que vale 1, quando eu faço essa manipulação de jogar ele para cima, altera-se o sinal. Era mais 1, passou a ser menos 1. Então ficamos com 2 elevado a x igual a 2 elevado a menos 1, porque 1 vezes isso é aquilo ali, né? Cortamos as bases, porque elas já são iguais, ó. E a resposta fica x igual a menos 1. Então, esse primeiro valor aqui, ó, já vou substituir, ó, vale menos 1. Agora você faz o mesmo para o segundo caso. Quanto que vale o log de 32 na base 8? Né? Não sei, vamos chamar de x também, sem problema. Eleva e iguala. 8 elevado a x igual a 32. O 8 é um velho conhecido, já até fizemos. Ele é o mesmo que 2 elevado ao cubo. E agora cuidado, que você tem tudo isso elevado a x. E o 32 é um velho conhecido, é o 2 elevado a 5. Esse 3 vem multiplicando, isso aqui usando uma propriedade da potenciação. Você fica com essa situação aqui agora, por fim, né? Igualdade entre as bases é o que queríamos. Corta, corta. E ficou 3x igual a 5. 3 vezes x igual a 5. Passa esse 3 que está multiplicando para o outro lado, então ficamos com x igual a 5 terços. É o segundo valor lá, ó. Menos 1 mais 5 terços. E agora, gente, quanto é que dá isso aqui? Uma fraçãozinha, né? Aqui eu poderia completar com 1, soma de frações, multiplica os de baixo e multiplica cruzado. 3 vezes menos 1 dá menos 3, e 1 vezes 5 dá mais 5. Então a resposta é 2 terços. Está aqui o caminho. Resposta está lá, ó, na letra E de Equador. Tranquilidade nessa questão, né? Aplicamos aí o conceito, né, da definição. Tem vários caminhos para resolver essa questão, gente, tá? Vários caminhos. Olha só um caminho bem refinado aqui, ó, né? Se você viu essa questão de uma outra maneira, parabéns. Porque teria uma forma até mais rápida de fazer, ó. Quer ver uma coisa? Olha só que interessante aqui, ó. Isso aqui eu podia manipular, tá? Eu podia dizer que é 2 elevado a menos 1. Tá? Eu poderia também... exatamente. Olha só. Você começa a enxergar coisas aqui, ó. Aquele meio aqui, ó, eu vou dizer que ele é 2 elevado a menos 1. Tá? Porque realmente, meio é igual a 2 elevado a menos 1. E esse menos 1 eu vou jogar aqui para trás, ó. Aqui desse lado, o 8 e o 32, eu vou deixar tudo com base 2. O 32 é 2 elevado a 5, né? Esse cara aqui é 2 elevado a 5. E o 8 é 2 ao cubo. Esse cara eu já joguei para cá. Olha que interessante. Vai ficar menos 1 vezes o log de 2 na base 2. Aqui, ó, o que a gente aprendeu? Quando você tem um expoente no logaritmando, eu posso jogar ele aqui para trás. Mas quando você tem um expoente na base, ele vem também, mas o inverso. Então, ficaria 5, que veio para cá, e o inverso de 3 é 1 terço. E 1 terço vezes 5 é 5 terços. E eu fiquei, então, com log de 2 na base 2. Gente, o log de 2 na base 2 vale 1. Log de 2 na base 2 vale 1. Então, isso aqui vale 1, isso aqui vale 1. Então, o que me sobrou? Menos 1 mais 5 terços. E menos 1 mais 5 terços é 2 terços. Chega no mesmo caminho, usando caminhos... Chega na mesma resposta usando caminhos diferentes. Na hora que eu fui resolvendo, eu já estava enxergando um outro caminho, tá? E como eu tenho as bases iguais e tenho uma multiplicação, eu poderia juntar isso aqui num produto, sem problema, tá? Tudo bem, gente? Beleza? Então está aí a resposta, tá bom? Muito bem. Então, vocês viram que resolver um problema de logaritmos, às vezes chegar na resposta, você pode usar caminhos diferentes, sem problema. Esse é o grande encanto da matemática. Às vezes você chega na resposta por caminhos diferentes. Não tem o caminho mais fácil, mas não tem o caminho certo
Ah, esse aqui é o mais fácil, o mais difícil. Tem o caminho que você enxergou, tá? Quanto mais exercício você for fazer de logaritmo, mais você vai começar a ver outras possibilidades, tá? Isso vai com a prática, não tem jeito. Tá? A matemática, gente, é muito simples o desenvolvimento. Você aprende e pratica bastante, tá? É diferente de uma outra disciplina, né, onde você, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui, né? Você está estudando lá algum tópico aí do direito, eu vou dar um exemplo do direito constitucional, o artigo 5º lá do direito constitucional, você entendeu, você fez alguns exercícios, depois que você saturou aquilo ali, do que adianta você ficar lendo a mesma coisa? Não, matemática não é assim, matemática você aprende e tem que fazer muita questão, porque às vezes aparece uma questãozinha diferente do mesmo assunto e você, poxa, então é a prática constante que vai levar sempre à perfeição, tá bom? Beleza? Essa aqui é a minha opinião sobre a matemática. O log de 2, né, vale 0,13 e o log de 3 vale 0,48. Para quem, eu não falei isso aqui, mas quando você tem, vou até reproduzir aqui no quadro, só essas informações, o que pode ser que parece estar faltando aqui, gente? Quando eu falo log de 2 é igual a 0,3, né? Ou 0,30, a mesma coisa. Professor, mas você esqueceu a base, hein? Você não falou da base aqui. Gente, quando a base não é citada, ou simplesmente ela não aparece nada aqui, qual é o valor que você deve considerar nesse caso? 10. Tá? Então aqui, quando não tem nada, você vai considerar que é o logaritmo decimal. É um 10 que aparece aqui. Tá bom? Está errado escrever o 10? Não, não está errado. Mas é muito comum, né, quando se coloca log de 2 na base 10, dizer só assim, ó, log de 2. Tudo bem? A gente sabe que quando não vem nada é o 10 aqui embaixo. Tudo bem? Então essa aqui é uma variação aí dos logaritmos, tá bom? Já aproveitando, quando você tiver o log, né, vou botar aqui, ó, de b na base e, esse aqui é um número irracional, é a constante de Euler, né? Vou até colocar aqui, ó, número de Euler, lembrando que Euler foi um matemático. Esse número é um número irracional que vale aproximadamente 2,71. Como esse aqui é um caso que cai muito, é importante que você saiba o valor dele, tá? Assim como o π, que vale 3,14, enfim. Tá? O que ocorre quando a base for o número de Euler? A gente chama que é um logaritmo natural. E é muito comum abreviar e dizer só isso aqui, ó, log de n na base b. Log de b na base ln. Então é como se eu fosse escrever mais resumido esse caso. Tá? Está errado aparecer o e aqui embaixo? Não, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Log de 4 na base e, tá? Constante de Euler. Na maioria das vezes não vai vir com essa cara, vai vir assim, ó. Ó. Só isso. A gente chama de logaritmo neperiano, tá? O que acontece? O meu medo é você enxergar isso aqui, professor, o que é isso aqui? É um ln, não é um logaritmo? Não, é a mesma coisa que isso aqui. Só que por uma questão de notação, forma de escrever diferente a mesma coisa, né? É muito comum que apareça desse formato, tá? Então, duas coisas que você já tem que saber. Quando aparecer, vou repetir o caso da base 10, log de 4 na base 10, mesmo exemplo só para você comparar. Isso aqui vai aparecer assim, ó, log de 4. Então são exemplos distintos, mas eu vou deixar tudo na mesma imagem para você dar um print bacana e guardar esses casos especiais aqui que podem aparecer em uma questão ou outra. E eu não gostaria que você ficasse sem entender só por um detalhe, né? Então qual é a diferença do primeiro caso? Aqui, ó, a base é o número, é a constante de Euler. Vai aparecer nesse formatozinho aqui. Mas você sabe que isso é igual a isso aqui. Quando for a base 10, normalmente não vai aparecer. Algumas bancas raras colocam. Mas vai aparecer nesse caso. E você tem que lembrar, professor, quando não tiver nada é a base é 10. Tá? Então só atenção nesses dois casos especiais, onde
existem essas formas de escrever, tá bom? Por isso aí na questão apareceu só log de 2, mas a gente sabe que a basezinha ali vale 10. Tudo bem? Então, voltando à questão, para a gente finalizar com ela, que o nosso tempo já está acabando, já acabou, na verdade. O que acontece? Ele vai te dar duas informações, né? Me deu isso aqui, e perguntou outra coisa, quanto que vale o log de raiz cúbica de 12, na base 10 também, ó. Vou até repetir aqui, ó. Raiz cúbica de 12, quanto é que vale? O que eu tenho? Eu tenho duas informações aqui, ó, que vão ser úteis para mim na hora que eu for trabalhar. Já vou fazer com vocês. Lembra que nós temos um expoente no logaritmando um radical. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar e sair desse radical. Então é 12 elevado a 1/3. Tudo bem? Saio do radical, lembrando, gente, que aqui ó, é 1, né? Então para sair do radical há uma inversão na posição. Legal. O que a gente aprendeu quando tem um expoente aqui no logaritmando? Eu posso pegar esse cara e jogar aqui para trás. Então eu posso dizer que isso é o mesmo que 1/3 vezes o log de 12. Tudo bem? Agora, esse 12 eu posso dizer também que ele é o quê? Lembrando o que, gente? Que eu tenho aqui, ó, o 2 e o 3. Então eu tenho que transformar esse 12 alguma coisa parecida com o 2 e o 3. E o 12 é quem, gente? O 12 não é 4 vezes 3? É, né? Então, olha só a manipulação que você vai tendo que fazer, conforme eu te falei. É 1/3, agora eu vou abrir o colchetes aqui, por quê? Porque o 12, eu vou ter que dizer que ele é o mesmo que 4 vezes 3. Tudo bem? Agora, esse 4 vezes 3 eu vou aplicar aquela nossa propriedade da multiplicação. Eu posso dizer 1/3 vezes, né, log ó, de 4 mais o log de 3. Tá vendo só que interessante? O log de 3 aqui eu já tenho esse valor, já posso até substituir se eu quiser aqui, ó. Ele vale quanto? 0,48. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. 1/3 vezes o log de 4 mais 0,48, certo? E o log de 4 é o mesmo que log de 2 ao quadrado, sim ou não? Porque eu tenho log de 2 lá, ó. Então, para finalizar, eu vou dizer que isso aqui é o mesmo que 1/3 vezes o log de 4, esse camarada, eu vou até colocar aqui no cantinho, ó. Quanto é que vale o log de 4, gente? Não é o mesmo que o log de 2 ao quadrado. E esse 2 eu não jogo aqui para trás? Fica 2 vezes o log de 2. E quanto é que é o log de 2 que ele me deu lá no início do exercício? Vale 0,3. Então fica 2 vezes 0,3, que dá 0,6. Então eu já posso substituir esse valor aqui, ó. Por isso que fica 0,6 ou 60, né, tanto faz, mais 0,48. E finalizando a questão, 1/3 vezes 1,48. E você tem lá 1,48 dividido por 3, né? 1,08, perdão, aqui, ó. 0,8, né? Porque vai ficar 0,6 mais 0,48, 1,08. Você tem lá 0,36, que é a resposta do exercício. Tá lá, letra B de bola. Tá aqui, ó. Show de bola, gente? Então viram nesse exemplo que a gente tem que ir manipulando os valores usando as propriedades. Aí, ó, gostou da aula? Então não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário pra gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil, isso mesmo. E o material tá aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!